Iniciamos por um aviso importantíssimo. Segunda-feira que vem, que dia será? Dia 25, dia da nossa harmonização. Então, todos estão convidados para segunda-feira, na nossa harmonização, estarem aqui conosco às 20 horas. Também estamos nos aproximando da inauguração da nossa nova sede, que é bem distante daqui. A dona Lúcia ficou zangada conosco, porque disse, poxa, antigamente era aqui, agora ficou tão longe a Sociedade Espírita. Estamos quase nos fundamentos ali. Então, essas cadeiras azuis já é uma situação que antecipa as cadeiras que estarão lá no auditório da sede nova. Então, vamos pedir para dar início à nossa atividade ao jovem Ney fazer a leitura preparatória, por favor. Do livro Senhor e Mestre, irmão José, o Espírito, que ditou para Carlos Abacelli. O lado bom. Aprende a destacar o lado bom das pessoas. Não há quem seja tão completamente isento de qualidades como pode supor. Todos trazem Deus dentro de si. O maior delinquente é um anjo em potencial. Das profundezas do abismo é que se emerge para o cume do monte. Experimenta cultivar o cacto e abandonar a própria sorte, o jasmim. O lado bom das pessoas necessita de quem o auxilie a prevalecer. Obrigado. Convidamos a todos para fazermos a nossa prece inicial. Amado Mestre Jesus, buscando uma vez mais a verdade apregoada por Ti, esta verdade que nos liberta dos nossos próprios equívocos, estamos aqui reunidos, buscando conhecer um pouco mais do Teu Evangelho, para que possamos termos nas nossas ações o equilíbrio indispensável para seguir os Teus passos. Que assim seja. Hoje nós temos a grata satisfação de contar com o nosso irmão Cristiano Brondani, da Sociedade Espírita Semente de Luz. O tema eu não vou revelar, porque ele não está oculto. Então, por favor, meu irmão, fique à vontade. Obrigado. Uma boa noite a todos. Agradecer primeiramente a direção da casa pelo convite, né? Que é sempre bom a gente estar trazendo essa união, essa troca de energia, né? Entre casas espíritas, entre movimento espírita, né? Agradecer a presença de todos aqui presentes, tá? Pessoalmente ou online mesmo, encarnados e desencarnados também, tá? Vamos conversar então um pouco sobre esse tema que está lá no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que não se pode servir a Deus e a Mamon. Já dizia assim lá em Lucas, capítulo 16, versículo 13, que dizia assim, ó, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiarás a um e amarás o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Vamos entender o que é Mamon. Vamos compreender o que é Mamon. Mas antes de nós entender o que é Mamon, vamos entender como é que as culturas antigas viam o mundo, para nós depois chegarmos ao que é Mamon. Bom, na mitologia grega, nós temos várias mitologias na nossa história humana,
E algumas das principais é a grega e a romana. Temos outras, mas a que mais nos traz para nós ocidentais a cultura é a grega e a romana. Vamos dar um exemplo clássico aqui, o grande deus da época da cultura grega era Cronos. Era o pai dos deuses, pai de Zeus, enfim, pai de todos os deuses. Ele deu a vida aos outros deuses. O que ele fazia? Qual era a característica de Cronos? O que ele fazia quando dava a vida aos seus filhos? Ele depois o matava e os comia. Era essa a característica de Cronos. Ele era, até então, ele era um deus assim, malvado, vamos dizer assim. Um deus que ele dava vida a um novo deus e depois comia. Se alimentava desse novo deus. Mas vamos entender o que... Cronos. Alguém lembra da onde nós conhecemos a palavra Cronos? Não daquele carro da Fiat, né? Não é o carro da Fiat. Mas a Cronos, ele vem porque ele era o deus do tempo, da cronologia. Hoje a cronologia, o cronômetro, tudo vem oriundo dessa ideia do deus Cronos. E aí a gente vê, como eu falei, era um deus malvado, né? Ele dava vida e depois matava seus filhos e comia. Mas o que o tempo faz com nós? Ele não faz isso. Ele não nos dá vida, depois nos toma a vida e nos come a vida. A vida material falando. Era essa era a característica dessa mitologia, desse deus mitológico Cronos. E assim como tinha outros também dentro da mitologia grega, vamos dar um exemplo aqui, que é Afrodite, que era a deusa da beleza e da paixão. Depois vinha o Ares, que era o deus da guerra, na mitologia grega, tá, meus irmãos? E logo em seguida vem, além de vários outros, eu trouxe alguns aqui, o Asclépio, que era o deus grego da medicina. Vocês perceberam que a ideia de Deus que nós tínhamos lá na Antiguidade, nós tínhamos tudo que era uma profissão, ou era uma ideia, ou um pensamento, ou uma forma nós personificava aquilo ali e nomeava. Era assim, por isso que nós éramos, nós que eu digo, porque nós estávamos lá nessa época, muito provavelmente nós éramos esse povo que acreditava nisso. Nós éramos politeístas, acreditavam em vários deuses. Certo? E aí nós tinha, tipo, a deusa da beleza e da paixão, nós nomeamos ela na Grécia como Afrodite. Deus da guerra, Ares. Deus da medicina, Asclépio. Mas aqui nós temos mais, como eu vou dizer, mais aproximação dentro da nossa cultura ocidental, que a mitologia romana. Também eles tinham todas essas figuras de Deus. Por que eles tinham essas figuras de deuses aqui na mitologia romana? Aqui nós temos aqui Vênus, Marte, Esculápio. E Vênus é a deusa do amor e da beleza, equivalente à grega Afrodite. Marte, não planeta. O planeta apenas foi nomeado em homenagem a esse deus da guerra. Que era o deus romano da guerra, equivalente ao grego Ares. E o deus Esculápio, que era o deus da medicina e da cura. Vocês perceberam que são semelhantes, só com nomenclaturas diferentes. Por quê? Porque em um certo momento o Império Romano ele dominou a região da Grécia e possuiu daquela cultura grega essa crença em deuses. Só que, claro, eles colocaram a forma deles. Para vocês verem como que é interessante, como isso também está muito enraizado dentro de nós, dentro da nossa cultura, não só ocidental, oriental também, que Marte é o deus romano da guerra. Eu sou arte marcialista, eu pratico artes marciais. As artes marciais que nós temos aqui, que hoje tem várias modalidades, que tudo nós chamamos de artes marciais, é a arte da guerra, a arte do combate.
Por isso que vem artes marciais, vem de Marte, a arte da guerra. Boa parte da nossa cultura, das nossas palavras, estão direcionadas a alguma coisa, alguma ideia romana. Boa parte. Certo? Então, quando nós chegamos e entendemos que, além da mitologia romana, mitologia grega, que são as mais conhecidas, tínhamos muitas outras mitologias também, e ainda temos mitologias aqui hoje, só que nós não chamamos mais de mitologias. Vamos dar um exemplo? Os povos judaicos. Hoje nós sabemos, os judeus. Os judeus, ele tem uma figura que simboliza toda a maldade. Quem é essa figura? Satanás. Certo? Então, assim, eles têm, o judaísmo tem a mitologia judaica. O cristianismo tem a mitologia cristã. É tudo, nós chamamos de mitologia. Hoje não chamamos de mitologia, mas engloba nessa ideia mitológica. Certo? Nós criamos figuras, deuses poderosos. Certo? E dentro do judaísmo, que, como eu falei, que simboliza o símbolo de toda a maldade, vem na figura de Satanás, nós temos a figura que nós vamos conversar hoje, que é Mamon, que personificação da riqueza e da ambição. Então, quando se diz assim lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, ou nos próprios Evangelhos, diz assim, não se pode servir a dois senhores, não se pode servir a Deus e a Mamon. Nós não podemos servir à humildade, ao amor que Deus tem para com todos nós, e a ambição, a ganância e o egoísmo. Não conseguimos viver, não conseguimos seguir os dois. Ou seguimos um, ou seguimos outros. São ideologias diferentes. Claro que na grande maioria nossa, hoje em dia, aqui no nosso encarnados, que nós estamos aqui encarnados, dentro do nosso estágio evolutivo, nós servimos muito mais a Mamon, né? Nós servimos muito mais a Mamon, muito mais a riqueza, a ambição, a ganância, o egoísmo, né? Nós ainda não somos espíritos puros. Não conseguimos entender a essência de Deus. Estamos no caminho? Estamos tentando trabalhar, estamos tentando buscar isso, o entendimento. Mas ainda somos muito materialistas. Ainda precisamos daquilo para nós. Como é que nós chamamos nossas esposas, nossos maridos? A minha mulher, o meu marido. Não são nossos. O meu filho. Não. Ele está comigo nesse exato momento. Mas ele não é meu. Mas mostra como nós somos egoístas, gananciosos, orgulhosos. Eles estão junto numa caminhada com nós, mas eles não são nossos. E nós não somos eles. Nós pertencemos a Deus, apenas a Deus e somente a Deus. Mas Deus, na sua misericórdia, no seu amor, Ele nos dá a oportunidade de aprendizado, toda vez. Mesmo naqueles momentos mais difíceis. Aqueles momentos que eu quebro a cara, caio e quebro a cara. É um momento de aprendizado. Que Deus me permitiu entender, desde que eu entenda isso como aprendizado. E não se torna provas e expiações, né? Aí nós vamos ser provados ou espiados. Já dizia lá no Evangelho, em Mateus capítulo 19, no versículo 16 a 24, em Lucas capítulo 18, versículo 18 a 25, em Marcos capítulo 10, versículo 17 a 25, tem essa passagem do mancebo. Então aproximou-se dele um mancebo e disse: Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que me chamas de bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? retrucou o mancebo. Disse Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunhos falsos. Honra teu pai e tua mãe e ama o teu próximo como a ti mesmo. O moço replicou: Tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é que ainda me falta? Disse Jesus: Se queres ser perfeito,
vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então a seus discípulos: digo-vos, em verdade, que é bem difícil, isso aqui é importante, depois eu vou comentar essa frase aqui, que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Vamos entender essa frase, buraco da agulha. Palavra camelo. Vamos entender. Porque a primeira impressão que nós temos é que o rico está ralado, né? Acabou. Eu não vou ser rico porque eu não vou entrar no reino do céu, né? Acabou, né? É o fim. Mas, na verdade, Jesus, como sempre falou em parábolas, ele quis nos dar um exemplo, que o camelo que ele se refere não é aquele animal gigantesco que carrega, que hoje em dia é mais como turista lá no Oriente Médio, né? Turismo, né? Mas é um animal gigante, maior que um cavalo, passar pelo buraquinho de uma agulha. Não é isso. É que camelo, na época, era um trançado de fios grossos, que era difícil entrar no buraco de uma agulha, e não eram essas agulhas nossas de metal fininho. As agulhas deles eram maiores, mas também era difícil de entrar naquele buraco. Então, de forma alegórica, Jesus falou assim que era mais fácil aquele fio grosso ali entrar naquele buraco menor ali do que um rico entrar no reino dos céus. Ah, mas aí por que ele diz que o rico não pode entrar no reino dos céus? É isso que nós vamos ver falando sobre a riqueza. Bom, a riqueza, nós vamos começar em alguns questionamentos em cima desse tema. Por que existe diferença social, então? Por que existe ricos e pobres no nosso planeta? Depois vamos conversar sobre isso. Por que Deus permite isso? Porque Deus permite que uns sejam pobres e outros sejam ricos. Não seria melhor a igualdade social no mundo? Todos terem essas posses medianas, ao invés de uns possuírem fortunas, enquanto outros viverem na mais absoluta miséria? Não seria? Não é injusto? À primeira vista nós olhamos, não é injusto. Mas vamos pegar agora, vou fazer um exercício rápido aqui. Vamos pegar, eu tenho 10 milhões de reais para distribuir para 10 pessoas aqui dentro. Ficaram faceiro, né? Ficaram felizes, né? Cada um vai ganhar 1 milhão, né? Aí eu vou distribuir esses 10 milhões para cada um aqui, mas aí tem o Ney que gosta de um chimarrão. Aí vai lá e compra todos o 1 milhão de reais que ele ganhou em erva mate. Tá? Aí vai aqui, que tem uma vendinha que vende erva mate. Entendeu? Assim por diante. O que vai acontecer? O Ney vai gastar os 1 milhão, em vez de ele ficar com 1 milhão e 1 milhão, ele vai ficar com 0 reais, e tu vai ficar com 2 milhões. E assim é a nossa sociedade. Ainda é assim. Uns gastam demais, outros economizam demais, não tem o equilíbrio. Por isso que, assim, quando se fala na riqueza, a ganância, o egoísmo, o orgulho nosso, nós queremos tudo para nós. Eu não quero o equilíbrio. Eu quero ser melhor do que o outro. Eu quero ser, dentro da competição, eu quero sempre ganhar. Ah, mas o outro vai passar fome, o outro vai passar necessidade. O problema é dele. O problema é dele. Eu estou simplesmente agindo da meritocracia porque eu sei o que eu faço e eu tenho méritos por isso. É assim que nós pensamos ainda. Não tem ninguém aqui nessa sala, nem eu, pensa de forma diferente. Porque a nossa cultura é dessa maneira. Nós somos criados pensando dessa maneira. Eu preciso ser melhor que o outro para competir com o outro e ganhar do outro. Eu vou
eu tenho que ganhar do outro. E nós aprendemos isso desde a infância, lá na escola. Eu tenho que ser superior ao outro. Eu tenho que ser melhor que o outro. Se o outro vai passar fome, o problema é dele. É assim que nós pensamos ainda, nós como encarnados. Por isso que nós ainda estamos num planeta de provas e expiações. Por isso que porque não é Deus que quer essa diferença. É nós que fizemos essa diferença. Dentro da nossa cultura, dentro do nosso processo evolutivo, dentro do nosso entendimento como seres reencarnados. Tá? Então, como isso é tudo provações, vamos entender, então, o que é prova. Prova é uma situação terrena que devemos enfrentar e vencer. Tá? E para alcançarmos determinada virtude espiritual, nós somos provados. Constantemente nós somos provados. E muitas vezes somos reprovados. Constantemente somos reprovados. Porque nós somos testados. Sempre estamos sendo testados. O próprio Pedro, que vivenciou com Jesus a caminhada, foi provado, foi testado e foi reprovado ao negar ele 3 vezes. Hoje, foi o grande líder dos apóstolos, Pedro, imagina nós, na nossa inferioridade ainda. Então, muitas vezes, nós reprovamos nas provas. E como é que os ricos conseguem vencer essas provas? Vamos pegar os ricos. Eu vou falar dos pobres também. Não se preocupe que eu vou falar dos pobres também. Então, tá? Ó, como é que eles conseguem vencer essas provas? Vamos pensar. Ó, eu vou citar algumas profissões, algumas formas de que nós ganhamos, nossa cultura ganha dinheiro, mas não é criticando aquele ou aquela profissão. É para mostrar como nós ainda somos egoístas, orgulhosos, tá? As indústrias. O que as indústrias fazem? Primeiramente, pagam mal. Tá? Pagam mal por quê? Por que eles pagam mal? Porque eles querem ganhar. O dono, o empresário, quer ganhar dinheiro, ele quer ser muito superior ao seu funcionário. Tá? Depois também prefere mecanizar ao máximo. Por quê? Para ter o lucro. Porque o que importa é lucro no capitalismo, no nosso capitalismo, na nossa sociedade. O que importa é lucro. E eu não estou falando por crítica ao capitalismo, estou falando por crítica nossa, como nós, seres humanos, porque eu me considero, eu me enquadro nessas características. Eu me enquadro, como todos nós nos enquadramos ainda. Certo? Preferimos mecanizar. Claro, eu sou empresário hoje, eu tenho uma academia. Se eu pudesse colocar só robô que não me pagasse, que não precisasse pagar salário para eles, óbvio que eu ia, porque eu ia ganhar mais. Por isso que eu digo, a gente pensa dessa maneira ainda. Nós pensamos de forma egoísta ainda, certo? Nisso tudo gerando desemprego, a mecanização. Certo? Bom, os bancos. Tem algum bancário aí? vai entender as características que eu estou. Ilusão dos empréstimos com juros exorbitantes. Vamos emprestar. Eu sou bonzinho, né? Vou emprestar dinheiro, mas só vou te cobrar. Não sei quanto está o juro do cartão de crédito hoje. 200, 300, não sei. Bastante, é bastante, né? Não, se tu não me pagar em dia, eu só te cobro um jurinho de não sei quanto lá por cento. Vai se ralar. Isso aí. É. Ilusão. Quer dizer, mas ele está me emprestando. Claro que ele está te emprestando porque ele quer ganhar em cima. As construtoras, que muitas vezes constroem com material de péssima qualidade. Há muitos anos atrás, acho que uns 20 e poucos, 20, 30 anos atrás, teve um senador da República, não me lembro agora o nome dele, que ele construiu um prédio, ele tinha uma construção e construiu um prédio, e o prédio acabou caindo e matando várias pessoas. Na época ele era senador, se eu não me engano. Isso são uns 20, 30 anos atrás. Então, as pessoas, nós fizemos isso, nós tentamos economizar o máximo para quê? Para ganhar em cima daquela economia. Enfim, mas agora, isso são os ricos. Vamos falar sobre os pobres? Os pobres também têm aprovação. Tem a sua aprovação.
Apesar da riqueza ser uma prova mais difícil, a riqueza é uma prova mais difícil, a pobreza também é uma prova que visa a nos predispor para alcançarmos a humildade e a resignação. Também é uma provação. Também é uma provação. Hoje eu estou, vamos dizer assim, eu não sou nem pobre nem rico. Eu consigo me sustentar, mas não consigo viver bem. Tá? Hoje eu não sou nem pobre nem rico. Ontem eu podia ter sido rico e abusei da minha riqueza. E por causa desse abuso da riqueza que eu tive, em próximas encarnações eu posso, se eu não melhorar nessa, que eu posso vir pobre para entender como é que um pobre sofre por falta de recursos. Por falta de recursos. Mas aí, Deus, na sua misericórdia, no seu amor, Ele não está nos castigando. Ele está nos mostrando como é que nós devemos agir, porque nós vivenciamos aquilo. Porque ninguém aqui presente, nem encarnado, nem desencarnado, pode dizer assim, ó, eu sei que isso é assim, sem ter vivenciado isso. Ninguém. Para te dizer assim, ó, eu sei como é que tu se sente, tu tem que ter vivenciado a dor do outro. Vivenciado o problema do outro. Aí tu vai entender o que ele vai passar. Por isso que em várias encarnações nós já viemos escravos, viemos ricos, viemos passando fome, viemos com alimentação em abundância. Por quê? Para nós vivenciar isso. O espírito ele só evolui, ele só cresce, ele só se desenvolve vivenciando, entendendo, compreendendo o outro. Quando Jesus desceu na Terra, veio reencarnar aqui entre nós, ele já era um espírito evoluído, um espírito puro, um espírito celeste. Mas ele não nasceu celeste. Ele não nasceu celeste. Eu garanto assim, ó, qualquer um de nós que estamos aqui, qualquer um de nós, se tivéssemos na situação dele, pregado com prego não sei quantos polegadas em cada mão e nos pés, e ainda com uma lança cortando seu peito, nós amaldiçoaríamos até a 25ª geração daqueles que estavam ali, né? O que Jesus fez? Pediu perdão ao Pai. Por nós não sabermos o que nós estávamos fazendo. Nós não sabíamos, nós éramos ignorantes, ainda somos ignorantes. Mas éramos muito mais. Nós não sabíamos o que estava fazendo. E quando eu não sei o que estou fazendo, eu faço muitas vezes coisas que não é o correto, mas por não saber. Uma criança, quando tem 2, 3 anos, pega uma pedra e joga no vidro. Os pais têm que repreender, né? Para ele entender e compreender que aquilo foi errado. Mas ele não fez por mal. Ele fez porque a cognitividade dele tá mostrando para ele como é que é a profundidade de uma pedra indo da direção da mão dele é um vidro. Ele está aprendendo. Ele está aprendendo. Ele está vivenciando. Eu tenho uma história esse tempo atrás, muito tempo atrás, eu vi um documentário que um cego de nascença, ele foi curado através da medicina por volta dos seus 50 anos. Por volta dos seus 50 anos ele foi curado. Voltou a enxergar. Voltou não. Começou a enxergar porque não enxergava até então, né, nessa vida. Ele disse que para ele se locomover de um lugar para o outro, ele tinha que fechar os olhos. Porque ele não sabia distância, profundidade. Tinha um degrau, ele não entendia. Porque ele não vivenciou isso na infância. No momento que ele tinha que vivenciar, ele não vivenciou. Claro que com o tempo ele foi aprendendo. Mas uma pessoa com 50 anos não sabia. Por quê? Porque não vivenciou. E nós temos que vivenciar as coisas. Tanto na riqueza quanto na pobreza, para nós compreendermos e entendermos o que o outro está passando. E como prova que também tem que ser vencida. Tá? Tem que ser vencida. Em resumo, então, nós temos que entender que a riqueza e a pobreza são duas forças neutras. Não são boas nem más. Quem faz elas ser boas
o mas somos nós. Então, somos nós como compreensão, como entendimento. É assim que eu compreendo, é assim que eu entendo, que eu vou adquirindo conhecimento, vivenciando aquilo ali. Então, não quer dizer que um rico, como fala Jesus, todo rico não vai entrar nunca no reino dos céus. Não. Ele, como volto a falar lá, como falei lá atrás, ele falava como em alegorias. Ele falava como exemplos. Hoje, até hoje, nos dias de hoje, a grande maioria das pessoas que têm posses usam mal as suas posses. Pelo seu orgulho, pelo seu egoísmo, pela sua ambição. Não podemos ficar fora, não podemos julgar. Ele fez isso porque ele é rico. Se nós fôssemos muitas vezes ricos, nós faríamos a mesma coisa que eles. Pelo nosso processo, tudo pelo nosso processo evolutivo. Então nós temos que não condenar, e sim agradecer a Deus pelas oportunidades que Ele nos oferece, pelo momento que vivenciamos, porque todo momento é um momento de aprendizado. Um dia nós seremos espíritos puros, sem exceção, todos nós seremos espíritos puros, todos nós seremos espíritos que compreenderemos, entenderemos e praticaremos as leis de Deus. Nós não precisaremos mais reencarnar, nós não precisaremos mais ser provados, muito menos espiados. Vai demorar um pouco, né? Eu me digo por mim que eu acho que vai demorar um pouco. Mas você, porque o próprio Jesus disse que nenhuma das minhas ovelhas será perdida. É o bom pastor. É o bom pastor. Nós, como espíritos imortais, nós vamos sempre aprender, compreender sempre. Por que eu digo não é eterno, nós somos imortais? Por quê? Porque eterno somente é Deus. Porque eterno é aquele que não teve início, não foi criado por ninguém, existe desde todo sempre. Imortal porque nunca vai e nunca vai acabar. Imortal é que nós fomos criados, em algum momento nós fomos criados, mas nós não vamos morrer, não vamos acabar. Por isso que nós não somos eternos, nós somos imortais. Eterno somente é Deus. Tá, meus irmãos? Espero que assim nós refletimos. Claro que o bem material ainda é necessário para nós. Ainda é necessário para nós termos uma casa para nos proteger das intempéries, ter roupas para nos proteger do frio, ter alimentos para nós sobrevivermos a essa carne, esse corpo nós sobreviver. Porque ele precisa ainda, na verdade, essa carne ainda é matéria, então ela necessita da matéria. E o espírito não precisa da matéria. Não precisa da matéria. Mas corpo, esse sim, esse corpo precisa. Certo? Então nós precisamos trabalhar, nós precisamos adquirir, precisamos ter um certo conforto, certo? Mas saber usar daquilo que nós ganhamos, ajudando aquele que mais precisa, mais necessita. É isso que Jesus pediu para nós. Ele não, nem diz o Chico Xavier, ele não pediu que nós escalássemos um Everest. Ele apenas pediu que nós nos amássemos uns aos outros. Só isso. E como é que eu vou amar? Ajudando. Fazendo aquela pessoa seguir junto comigo. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade de aprendizado junto a vocês. E espero que me chamem mais vezes. É sempre bom a gente ter essa troca de energia, né? Essa troca de amizade, né? Dentro do movimento. Né? Muito obrigado a todos. Com certeza vamos convidá-lo na Casa Nova agora, né? Na Casa Nova. Então vai ser minha última vez aqui. A última vez aqui. Meus amigos, aproveitando a Casa Nova, vai iniciar um curso Introdução à Doutrina Espírita. Vai ter início dia 10 de setembro e vai até 10 de dezembro.
será sempre às 19 horas, quarta-feira. Então, nós pedimos, se tiver alguém interessado, tanto nas redes quanto presencialmente, depois mande um retorno para nós. Daí nós vamos já começar a estruturar as turmas, ou a turma, dependendo da quantidade de pessoas que queiram participar desse estudo introdutório da doutrina espírita. Convidamos o nosso irmão, que já está guardando a sua maleta, pode guardar, por favor, Tranquilo. para fazer a prece final para nós. Durante a prece, será ministrado o passe coletivo. Por favor, meu irmão, fique à vontade. Pai de infinita bondade, Mestre Jesus, amigos da espiritualidade aqui presente, que vocês estão sempre nos auxiliando. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, aprendendo, nos desenvolvendo, muitas vezes ainda não compreendendo algumas situações que o Pai nos oferece, que o Pai nos dá de aprendizado. Até mais pela nossa falta de compreensão, nossa ignorância. Mas Ele, Pai misericordioso, Pai de amor, entende nosso processo evolutivo e sabe que nós estamos aqui nos esforçando dentro do possível para o nosso melhoramento. Agradecemos a oportunidade de estarmos sempre aprendendo, estarmos aqui dividindo conhecimentos, dividindo energias e que nós possamos estar abertos para receber essas energias. Então, por alguns instantes, cada um de nós, com a permissão do Pai Criador, faremos nossa prece para que esses fluidos que vêm do céu recaiam sobre nossas cabeças, nos trazendo paz, amor e compreensão. Então, com essas energias já abençoadas que vêm do plano maior, possamos estar indo em nossos lares, levando aos nossos familiares todo esse amor que Deus nos oferece e que a espiritualidade superior está aqui para nós, para conduzir aos nossos corações. Muito obrigado, Pai, por tudo. Obrigado por este momento que estamos aqui e que possamos estar sempre disposto ao trabalho no bem. Muito obrigado e assim seja.